E Sandro, me diz um pouco aqui, ó, mentores. Quem que são os seus mentores aí na sua vida? Na verdade, posso pegar esse livro Claro, aqui? claro. Para não esquecer nenhum deles. Sim. Esse livro aqui que eu dediquei, que eu falei aos meus professores, né? Boa. Esses são os caras, e provavelmente eu vou esquecer alguns, porque foi muita gente, tá? Mas aqui eu coloquei aqueles que são, né, extremamente relevantes, né? Ciro Buchignani, né? Ciro Buchignani é o meu professor de Direito, teve no lançamento do livro, tive na casa dele há 15 dias, é meu amigo até hoje, é uma figuraça. Quando eu terminei a administração, e eu disse que eu queria fazer jornalismo, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade de jornalismo, e esse meu professor, ele era consultor jurídico da prefeitura, assessor jurídico da prefeitura, e um dia eu tive com ele, já tinha acabado a faculdade, ele falou: Sandro, isso vai fazer o quê? Eu falei: queria fazer jornalismo, Ciro, mas eu não tenho dinheiro. E aí eu saí da sala dele, e ele fala em voz alta na sala dele. Os caras que querem estudar e não têm dinheiro, e um monte de filhinho de papai que tem dinheiro e não quer estudar. E uma juíza aposentada, na outra sala, doutora Maria José Del Papa Zacarias, ela disse assim: Ciro, quem é que quer estudar e não tem dinheiro? Esse menino que saiu daqui. Corre atrás dele e chama ele. Ele falou: vem aqui. Aí ela disse assim: quanto custa a tua faculdade? Eu falei: tanto. Que dia que vence o boleto? Falei: dia 4. Então, todo dia 3, você vem aqui que o cheque vai estar aqui para você pagar a sua faculdade. Né? Então, né? Então, o Ciro é meu grande amigo de muito tempo, divertidíssimo me encontrar com ele, a gente dá muita risada, a gente passa horas e horas conversando, mas o Ciro está aqui por isso, tá? Por ter sido meu professor, sim, mas, sabe, por esse ponto aí. Né? Maria Célia Araújo foi a pessoa que me levou para o ensino superior. Maria Célia Araújo foi a pessoa que eu fui na casa dela para me inscrever para um curso. Ela falou: vem aqui umas 5h30, você toma um café comigo. E eu fui, tomei o café e saí da casa dela 00:30. Nossa. E no elevador eu olhei para cima e disse: meu Deus do céu, eu não conheço essa mulher, contei minha vida inteira para ela. Maria Célia tenha um prazer absurdo, brutal e total de te escutar. Né? E foi ela que um dia me ligou e disse assim: Sandro, você nunca pensou em ser professor? Falei: claro que eu pensei. Então vai segunda-feira lá na Universidade de São Francisco, lá, leva o seu currículo para essa professora que é a diretora lá. E aí eu cheguei lá e disse: olha, a professora Maria Célia me encaminhou aqui, esse é o meu currículo. A mulher jogou o currículo do lado e disse: você pode dar aula de RH começando segunda-feira? Nossa. Então foi assim a minha ida, né? A minha ida para a educação. E a Célia era alguém que, sim, a cada 6 meses a gente fazia uma mentoria. A cada 6 meses eu ia lá para a casa dela, tomava café com ela e a gente conversava. Né? A Marli Solanovski, que a Marli foi minha professora, e a Marli foi uma pessoa que eu olhei para ela e disse: um dia, se eu for professor, eu quero ser igual a ela. Era uma pessoa onde eu não estou aqui impondo um conceito, eu não tenho todas as respostas. Né? Quando ela não sabia o que era, ela dizia: o que vocês acham que é? E a gente começava a discutir para saber o que era, e no final da história a gente tinha um conceito lá. Então a Marli, outra pessoa muito querida. Professor Marcos Benini foi meu professor de marketing na primeira faculdade. Eu fui tão bem em marketing que eu acabei o semestre e ele me convidou para ser professor, dar aula com ele no semestre seguinte. Foi o primeiro cara que olhou e falou: poxa, esse cara tem jeitão de professor. Né? Professora Cleide Rita, eu acho que é ainda hoje a diretora de pós-graduação, estrito senso da Uninove. Cleide é uma irmãzona minha, querida diretora, uma professora de filosofia, e que a gente discutia muito, porque eu tenho uma visão muito prática, muito administrativa das coisas,
e ela incorpora a filosofia e consegue me demover de algumas ideias, de alguns conceitos que estão muito claros na minha cabeça. Então, Cleide é uma pessoa querida, amada. Professor José Camilo dos Santos Filho. Professor Camilo foi o meu orientador de mestrado. E ele gostava mais da minha dissertação do que eu. Né? Chegou uma hora que eu disse assim, Camilo, melhor a gente parar, porque eu não tenho mais o que escrever, né? Porque cada viagem que ele fazia, ele achava um livro diferente e me trazia. Ele foi incentivando você? Foi incentivando. E chegou uma hora que eu tinha tanto livro para ler, eu falei, Camilo, eu juro que eu vou ler tudo, mas vamos para a banca, né? Porque senão não vai ter tempo. Mas o professor Camilo é um cara daqueles que se agradece a Deus por ter colocado na tua vida. É um pós-doutor pela Universidade da Califórnia, mas de uma doçura e de uma simplicidade a ponto de tomar sorvete com a gente na hora do almoço, de almoçar com a gente no mestrado, de se entusiasmar com a dissertação da gente, de defender a gente em frente à banca. Uma figura ímpar que eu conheci, né? Professor Osmar Bertero também está aqui. Professor Osmar Bertero foi diretor da Fundação Getúlio Vargas, você teve aula com ele. E o professor Bertero foi uma das pessoas mais inteligentes e mais brilhantes que eu me encontrei, e também de uma simplicidade. As pessoas boas são muito simples, viu? Então, de uma simplicidade, de um carinho extraordinário, que me ensinou coisas que eu repito até hoje. Colocaria aqui também professor Milton Greco. Milton Greco, um querido professor, que de vez em quando eu brigava com ele, e depois eu ficava apaixonado pelas coisas que ele escrevia, né? O Milton teve a iniciativa, não sei se é iniciativa o termo, mas ele desafiava a gente, às vezes, algumas coisas e que me incomodavam muito. Né? Um dia ele chegou, eu li o livro dele na pós-graduação, fiquei apaixonado pelo livro dele. E aí um dia ele está em aula e fala assim, eu não tenho compromisso com as minhas ideias. Opa. E eu fiquei furioso. Né? Disse, mas como é que o cara me escreve um livro e diz que não tem compromisso com as ideias dele? Né? Depois de algum tempo eu fui fazer um trabalho junto com ele, a gente viajava toda semana. Um dia eu falei, Milton, tá engasgado aqui na garganta, cara, eu preciso falar isso com você. Eu falei, cara, como é que você diz que você não tem compromisso com as suas ideias, caramba? Ele falou, não, Sandro, desculpa se eu não me expressei bem. O que eu queria dizer é que, quando eu escrevi aquele livro, era naquilo que eu acreditava. Uhum. Se hoje eu não acreditar mais naquilo, eu vou escrever um outro livro dizendo, olha, o que eu acredito hoje é isso. Uhum. Então, o meu compromisso com as ideias é um compromisso temporal. Né? E eu falei, bom, né? E, na verdade, um dia eu estava muito desejoso de escrever alguma coisa. E aí falei para ele um dia, Milton, como é que você escreve? Né? Ele falou, Sandro, é assim, eu escrevo à noite. Eu sento na máquina de escrever e eu escrevo. Aí 2, 3 da manhã esgotado, eu vou dormir. E aí no dia seguinte eu vou ler o que eu escrevi. Eu falo, mas não é possível que eu tenha escrito isso. Eu acho que eu psicografei. Como que eu escrevi isso aqui? Como é que eu escrevi esse negócio? E hoje, aí, já tendo escrito algumas coisas aqui, tendo produzido algumas coisas, eu percebi que a experiência é mais ou menos essa, cara. Né? Esses livros aqui, invariavelmente, eles foram escritos em menos de uma semana. Mas como? Não sei, você senta, escreve. Aí no dia seguinte você vai ler e fala, mas como é que eu lembrei desse negócio? Uhum. Né? Então acho que a mente humana é de uma... A mente humana é de uma capacidade fantástica, né? Maravilhosa. E o Milton me ajudou aí falando isso, né? Falando como ele escrevia. Então são pessoas que eu tenho uma enorme gratidão. Tá? Me perdoem outros que eu, porventura, tenha esquecido. Mas são pessoas que eu tenho uma enorme gratidão por tudo que construíram, por tudo que me ensinaram, por tudo que desafiaram em relação às minhas crenças. Tá? Alguém que chega
sabe, faz você mudar de pensamento. Um pouquinho antes da gravação aqui, você falava de um professor amigo nosso, professor Luiz Leite. Sim. O professor Luiz Leite é uma pessoa que é meu guru, porque em 15 segundos ele é capaz de me fazer mudar de ideia. Né? E eu falo, pô, mas como é que ele conseguiu isso? Ou como é que ele pensou sobre isso de um ângulo totalmente diferente do meu? E te né? convenceu, né? Então, acho que essas pessoas são pessoas que você tem que agradecer, você tem que, sei lá, rezar por elas, por que não? Né? Tá perto no máximo possível. Tá perto e, cara, tudo que você puder, ouça, né? Capta enquanto você puder. Eu tive um aluno que ele falou sobre o professor Luiz Leite. Ele falou sobre mim também, mas vou descartar o mim aqui. Ele falou sobre o professor de Luiz Leite, ele disse assim, a aula do professor Luiz Leite precisa assistir de joelho, né? Nem sentado, você ajoelha e vê o que o cara tem para falar. Né? Então são esses caras, essas figuras aí que eu tenho uma gratidão imensa. Né?